Saudações, galerinha, como é que tá por aí? Espero que todos estejam bem. Então a gente vai falar de aspectos básicos da sociologia para o primeiro ano. Então o que a gente precisa lembrar, o quê? Que nesse primeiro momento nós estaremos passando por um processo de formação do pensamento. Então imaginemos o seguinte, no final do século XVIII, no meio do século XIX, a gente já tem várias áreas da ciência que estão se desenvolvendo. Tá? Então a gente já tem a história muito forte, a química, a biologia, a física, tá? Então tudo isso está sendo muito desenvolvido, está sendo muito ganhando muito espaço. Então, com isso, a gente começa a perceber uma necessidade de entender a sociedade. Então a gente vai chamar esse primeiro momento de sociedade inteligível. O que é isso? É compreender como a sociedade funciona, entender o que forma a sociedade. Então, nesse primeiro processo de sociedade inteligível, os autores começam a pensar como que seria a gênese da sociedade. E aí você tem algumas obras que não são de sociologia, que às vezes são obras literárias, às vezes são obras filosóficas, mas que fazem pensar sobre isso. Então qual seria uma obra interessante aí? A obra do Thomas Moros, chamada de Utopia. Então, o que vem a ser a utopia? Utopia vem a ser um local que não existe e é um local onde você teria várias pessoas trabalhando de uma certa forma em rodízio. Então, não teria uma exploração do trabalho. Seria um trabalho feito em rodízio. E dessa forma, as pessoas viveriam em equilíbrio. Por isso que esse lugar recebe o nome de Outopos, que do grego é ou nenhum e topos, que é lugar. Então, um lugar que nenhum, lugar que não existe. Por isso que a gente imagina sempre o conceito de utopia a uma coisa imaginada, irreal. Então, tendo em mente a utopia de Thomas More, o Príncipe de Maquiavel, o contrato social dos autores lá que desenvolvem, entre eles o Thomas Hobbes, o Rousseau e o John Locke. Então, essas obras começam a tentar compreender a sociedade. Tá sacando? Aí vem os três grandes eventos que mudam a sociedade. Os três eventos. Quais são esses três eventos? Um vai ser a Revolução Industrial. Dois vai ser a Revolução Francesa. Três vai ser o Renascimento cultural, a retomada dos valores gregos, a retomada dos valores humanistas. Então, tendo isso em mente, esses três elementos que modificam completamente a sociedade nesse momento, você começa a ter que pensar a sociedade. Um cara que vem lá do momento da Revolução Francesa é esse jovem aí, o Auguste Comte. Então, o Comte ele começa a trazer ideias diferentes, tentando compreender a sociedade. O Comte ele vai dividir a sociedade em etapas, que a gente vai chamar de estados. E ele tem essa visão que vai dar origem ao positivismo. Então, o positivismo é essa explicação por meio da ciência. Então, a ciência alcançando não só mais os elementos naturais que eu falei no começo, química, física, biologia, essas coisas. Agora a gente vai pensar a sociedade. E aí a ideia é muito boa, forma a sociologia, mas tem uma certa dificuldade de fazer isso funcionar. Então, o Comte traz a disciplina de sociologia, utiliza a noção do positivismo, mas não consegue desenvolver isso aí. Tá? Então, é interessante você ter essa noção básica. Quem começou a pensar a sociedade? O Comte, mais influenciado por outros autores. E já vou falar de outras influências também. Agora, o importante que vai vir depois, o Émile Durkheim, que é o outro francês, que é bem depois do Comte. Esse cara, ele já consegue imaginar como que nós vamos estabelecer a sociedade. E aí ele traz a noção de fato social. O que vem a ser esse fato social? É uma forma assim que é meio invisível, uma força que ela atua na sociedade, uma maneira de ser, de pensar, sentir e agir. E isso vai levar a sociedade a se formar. Então era essa a ideia que o Comte queria entender. Como que a sociedade muda? Então, na visão do Durkheim, é por causa desse fato social. E como que a gente vai entender esse fato social? Aí ele vai usar uma técnica que é até hoje utilizada pela sociologia e aprimorada atualmente, que é a técnica dos dados e da comparação. Então, a primeira obra que o Durkheim vai lançar, primeiro ele vai fazer regras do método sociológico, mas depois ele vai fazer também pesquisa sobre o suicídio. E aí ele percebe o suicídio como um problema social, que a gente já comentou isso em sala, e
sendo o suicídio um problema social, ele vai colocar essas questões de quando as pessoas morreram, quando, como, que levou, qual era a classe delas. Então ele começa a fazer esse levantamento de dados. E aí ele começa a estruturar a sociologia. Agora nós temos que lembrar que a sociologia tem uma influência muito forte do darwinismo social e também das outras teorias que vão formando na Europa, de base eurocêntricas. Então, o darwinismo social seria a aplicação das ideias do Darwin para a nossa sociedade. Lembra do Darwin, aquele coroinha lá? Então, aquele cara que escreveu aquele livro, né, da evolução das espécies. Então, ele mostrou o quê? Que as espécies estão num processo de desenvolvimento, ou seja, de mutação. Não esqueça uma coisa, importante isso aqui, hein? Ó, foca no gordinho. É importante você lembrar do seguinte: mutação significa evolução. E evolução não significa que é bom, significa só que muda, tá? Então a evolução leva os indivíduos a mudarem. Eles mudam, não significa que melhoram. Então o que ele significa? Que evoluir significa se adaptar. Então essa é a ideia do Darwin, adaptar a sociedade. Só que o que vai acontecer? Essa sociedade vai se adaptar e fazendo uma descrição, uma diferenciação. Então, alguns indivíduos da sociedade vão estar adaptados, outros não. E aí você vai criar uma desigualdade social. A partir dessa ideia aí, você vai trazer esse pensamento para outros lugares. E aí você tem, durante esse mesmo período, o neocolonialismo. Então, o darwinismo social era uma forma de dizer que existiam povos avançados e povos atrasados. E os povos avançados deveriam auxiliar os povos atrasados, para que eles chegassem no nível de evolução. Era uma desculpa que foi usada. Então, veja, pegaram o pensamento do Darwin e usaram como uma desculpa para explorar os povos da Ásia, da África, da América, tá certo? Dando a desculpa que eles estavam atrasados, tá? E aí, esse pensamento chegou aqui e influenciou também como a gente via na sociedade. Então, a gente está sempre fazendo essa referência ao europeu, ou seja, é um pensamento que a gente chama de etnocêntrico, porque ele valoriza uma etnia, e eurocêntrico, porque a etnia valorizada é europeia. Tá certo? Então, a partir disso aí, a gente começa a entender que a sociedade que vai sendo formada é uma sociedade que vai ser desigual. Depois de algum tempo, que a sociologia vai começar a entender também esse processo. Tá? Então, você tem que lembrar, primeiro ponto, a origem da sociologia, como uma disciplina que quer entender a mudança da sociedade. Segundo ponto, os 3 grandes eventos que levaram à origem da sociologia: Revolução Industrial, Renascimento e Revolução Francesa. Então, esses 3 grandes pontos. E as influências eurocêntricas e etnocêntricas que vão afetar a nossa forma de estruturar a sociedade, tá certo? Então, a partir daí, a gente vai ter uma formação de uma sociedade já capitalista. Isso vai influenciar muito a forma do estudo sobre ela. O próprio Durkheim vai colocar que a divisão do trabalho é uma forma de dividir a sociedade e manter ela coesa. Está vendo que a gente está vivendo nesse momento, está sendo muito questionado a questão do trabalho? Então, como que vai ser a produção de riqueza e tudo? Então, nós estamos vivendo essa insegurança, porque o trabalho ele é muito marcante na divisão de papéis dentro da sociedade. Beleza? Então, basicamente, isso aí. A gente vai ter materiais, coisas para a gente dar uma olhada no mural e eu vou acompanhando com vocês, tá certo? Então é isso. Um abraço gordinho e a gente se vê até bem breve.